Qual a importância de realizar testes biomecânicos, testes funcionais, testes especiais? Acho que tem muitas nomenclaturas que se usa. Qual a importância e, principalmente, para que servem os testes? Sabe, Ramiro, que esses dias eu ainda estava comentando com um aluno sobre isso, né? Obviamente que os testes funcionais, os testes, tem várias nomenclaturas, eles são muito importantes, mas eu acho que falta ainda uma base antes para grande parte, né, não só dos físios, mas dos acadêmicos, que é o raciocínio clínico, principalmente voltado à mecânica, antes da gente entrar nos testes funcionais. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma avaliação biomecânica ou realizar os testes, eu preciso entender a importância, né, de quais os grupos musculares que existem ali, a mobilidade, flexibilidade, análise de movimento, para que de fato eu possa entender, né, para que serve aqueles testes, o que eu estou fazendo. Então, raciocinar em cima de determinadas lesões, patologias. E hoje eu vejo que a gente está muito focado em alguns testes, obviamente que são bem importantes, sejam eles para pós-operatório, sejam eles para algumas outras situações específicas, mas eu acho que a gente está muito carente desse raciocínio clínico voltado para a biomecânica, que é entender de fato, né, fatores causais voltados para a lesão, e a gente entender principalmente isso. Bom, se eu tenho lá uma ruptura de LCA, se eu tenho uma dor patelofemoral, se eu tenho uma dor no quadril, eu tenho sempre muito patologia, mas o que foi que está causando, né? O que pode estar ocasionando isso? É uma falta de mobilidade, é uma fraqueza muscular, mas quais são os testes que eu vou realizar de força, por exemplo, se eu nem sei raciocinar em quais grupos musculares que estabilizam essa articulação? Então, acho que a gente está muito carente disso, do raciocínio clínico, e a gente está muito voltado ainda, e não que esteja errado, mas muito voltado em protocolos de testes. E são essenciais, a gente precisa até mesmo para dar alta para os nossos pacientes, para diversos critérios, né, avaliativos. Mas acho que hoje eu queria trazer muito isso também, da gente poder raciocinar mais, a partir desse raciocínio clínico, a gente conseguir de fato, né, entender melhor a nossa avaliação e aí se basear em alguns testes específicos depois. É o que eu vejo por muito tempo, eu acho que isso ainda hoje acontece, principalmente com profissionais recém-formados ou profissionais que não foram em busca, vamos dizer assim, de se especializar mais, é fazer diversos testes sem objetivo nenhum e o pior, sem uma reavaliação ou simplesmente faz um teste por fazer, tem um resultado e nunca mais vai reavaliar para ver se, enfim, realizei um teste de força, então durante um determinado período eu vou trabalhar força, reavaliar para ver se funcionou aquele meu protocolo de força, vá que não funcione, né? Então o que eu vejo, acho que é pior do que não ter uma estrutura, não saber raciocinar, não saber a causa do problema, eu acho que é fazer as coisas por fazer. E a gente vê muitas vezes fazendo por fazer, e não só o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz muito mais testes que o profissional de educação física, sem sombra de dúvidas. Mas eu vou falar da vivência que eu tenho com os profissionais de educação física. Eles fazem teste de RM máximo depois de 2 semanas que a pessoa teste de RM máximo e avaliação de percentual de gordura. Na primeira semana, na segunda e depois nunca mais. Não reavalia mais o Não reavalia. Aluno, né? E eu sempre comento, cara, não é só a questão de tu ter dados para mostrar pro teu aluno que o treinamento tá dando certo, que as coisas que tu tá fazendo estão gerando resultados para ele, mas é uma forma de tu vender o teu trabalho. É tu mostrar, né, exatamente, dados. É o que eu mais trabalho hoje, né, Ramiro? Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, a respeito da nossa vivência, experiência com handball. Eu joguei 15 anos handball, fui goleira. Então, tive uma lesão no quadril, que de fato me tirou do esporte. E isso me abraçou muito também na fisioterapia. 5 lesões de joelho eu tenho. Olha só, então a gente disputa aqui. O meu foi mais quadril. 5. E muito pelo espacato, né? Então, realmente tem uma displasia de quadril. Agora começam os dois aqui a falar sobre lesões. Sim, sobre lesões. E eu me desmotivei muito, porque obviamente uma lesão para o atleta, ela repercute de várias maneiras, né? Tu tira o atleta, obviamente, do seu cenário. Tem muitos que ficam, de fato, eu lembro que eu engordei muito na época, fiquei bem mal, porque aquele era o meu chão, aquilo era o que eu vivia, eu respirava handball. Então, de repente, eu ser retirada daquele cenário ali, desabou meu mundo. No meu último ano de faculdade, onde eu ia vivenciar vários outros campeonatos que eu gostava muito,
Então, assim, a partir daquilo virou uma chave em mim, porque eu já cursava fisioterapia, era meu último ano, eu vivi mais a fisioterapia como paciente e ali eu vi que havia uma grande deficiência nessa questão realmente da reabilitação, por mais que eu fosse nova ainda na área, né? Mas muito voltado para isso, assim, tratar a dor. E não que isso esteja errado, eu acho que realmente dependendo, né, da causa, sempre a gente vai entender o paciente, mas foi muito focado o meu tratamento na dor. E era a dor, era o diagnóstico, tanto que eu gosto muito de usar em algumas aulas que eu ministro, um ombro, a patologia, e se a gente fica focado só ali no ombro, na articulação, tendinite. A gente vai tratar só aquela tendinite. E aí tem outro slide que eu gosto muito de mostrar que é o ser humano, né? Com Sim. diversas outras alterações, sejam elas posturais, fraqueza, enfim. E que se a gente fica realmente focado só naquela estrutura, com aquele diagnóstico clínico, a gente perde diversas outras informações funcionais que são realmente importantes para o fisioterapeuta, né? Para o educador físico que vai daí depois fazer o treinamento também. Então, a gente deixa de olhar o ser humano. E quando eu fui tratada no handball, eu fui muito tratada nessa questão de protocolos. Então, diminui o processo inflamatório, faz lá o processo de força, quais são as estruturas que a gente trabalha para estabilizar quadril. Então, era muito esse clássico, e não entendendo também o gesto esportivo. Então, eu vi que havia uma carência aí. E isso, por consequência, me deixou fora, porque eu não consegui, de fato, voltar. E não só eu, vários outros atletas Sim. também, né? Então, isso repercutiu em mim uma vontade enorme de estudar mais biomecânica, entender a causa. Então, por isso que depois eu me especializei, né? E fiz, meu mestrado foi em engenharia elétrica, mas com linha de pesquisa em biomédica, para entender mais o processamento de sinais dos dados dos aparelhos, dos equipamentos, para quantificar, que eu acho que é bem isso que tu falou. Sim. A gente hoje avalia, faz uma avaliação ali, que legal, que bonito, e depois eu não sigo avaliando. Mas para mim ainda também existem outros fatores que a gente quantificar, porque a minha percepção pode ser diferente da do Ramiro. Né? O Ramiro vai ver alguns achados e tá tudo certo, eu vou ver outros, cada um tem uma expertise, uma experiência, mas números não mentem. Então a gente vai conseguir, olha, é realmente glúteo que tá fraco. É isso aqui. Ah, não, olha, mobilidade dorsal, olha. Então a gente vai conseguir pelo menos, independente das técnicas que cada um vai realizar, mas a gente vai conseguir ter uma linha de trabalho muito parecida. E esse paciente ele não fica, mas um trabalha força, o outro é mais... eu tô cada dia fazendo um trabalho. Então eu vejo que esse foi um dos pontos assim que virou dentro de mim para realmente começar a trabalhar com isso e a querer entender mais, não só a nível da dor, mas também na prevenção, por entender essa dor do atleta, por ter passado por isso, e entender cada vez mais que a gente é um todo. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de, sim, os testes funcionais são muito importantes para critérios de alta, critérios para a gente entender como vai o manejo do nosso trabalho, mas também eu vejo que a gente teria que entender ainda mais essa parte, né, dos equipamentos. Hoje tem muitos aparelhos que são mais acessíveis na nossa parte clínica.